Boa noite, galera. Boa noite a todos os polos, boa noite a todos conectados. Sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso canal Educação. Sejam bem-vindos a mais uma noite de aulas, né, do canal Educação. Afinal de contas, hoje nós temos 5 aulas, tá? E aí nós vamos iniciar exatamente com a disciplina de Geografia. É isso mesmo, a disciplina de Geografia. E aí eu acredito que você já deve estar estranhando, né, se perguntando cadê o nosso professor Marcelo Lima. Olha, gente, o professor Marcelo Lima, hoje, excepcionalmente, ele não pôde comparecer, tá? Mas ele vai continuar ministrando as aulas de geografia para vocês. Mas hoje, excepcionalmente, eu, professor Francisco Souza, né? Nós já nos encontramos outras vezes. Vou ministrar a aula de geografia, as 2 aulas de geografia para vocês, ok? Então, olha só, o que é que nós vamos trabalhar hoje, né? Vocês sabem que nós já estamos no final do nosso semestre letivo. E aí, hoje, nós vamos aproveitar a oportunidade, nós vamos trabalhar uma revisão, exatamente uma revisão, né? Nós selecionamos aí o conteúdo referente a espaço industrial no mundo, mais especificamente a parte relativa a revoluções industriais. E aí nós vamos fazer uma revisão, explorando, né, resolvendo questões com base nesta temática, ou seja, revoluções industriais, né? Por que revoluções industriais? Vocês sabem que o acontecimento, né, vamos dizer assim, revolução industrial, ele teve fases, né? Ou seja, teve a primeira revolução industrial, teve a segunda revolução industrial e no momento nós estamos na terceira revolução industrial, né? Também chamada revolução técnico-científica ou revolução informacional, tá? Essa revolução industrial, ela teve início no século XVIII, né? Algo em torno de 1750. Não há uma data certa, vamos dizer assim. Como assim, professor? Um dia, um mês e exatamente um ano em que a Revolução Industrial iniciou, né? O que os historiadores, né, o que há consenso é que foi no século XVIII, tá? Na segunda metade, né? A partir de 1750, tá? Essa Revolução Industrial, ela teve início, né, lá na Inglaterra. A Inglaterra, naquele momento, né, ela agregava todas as condições para que esta revolução ocorresse, tá? Ela tinha a fonte de energia, no caso o carvão mineral, muito utilizado naquela época. Ela tinha já acumulado capitais, tá? Ela tinha feito já a política de cercamentos, ok? Então, vamos lá, vamos partir para os nossos slides. Olha só, como vocês podem observar no nosso primeiro slide, né, nós temos aqui breves informações acerca da nossa aula. E aí você pode ver, né, observar aqui o nome deste amigo de vocês, professor Francisco Souza, hoje excepcionalmente aí substituindo o nosso mestre Marcelo Lima, tá? A nossa disciplina, a nossa bela e linda geografia, o nosso conteúdo, espaço industrial no mundo, revoluções industriais e as novas tecnologias, né? Ou seja, é uma revisão que nós vamos fazer. E a data de hoje é este dia 9 de julho de 2022. 9 de julho de 2022. No slide seguinte, o que é que nós temos? Nós temos o roteiro aqui da nossa aula de hoje, o nosso itinerário a ser seguido, né? Nós temos aqui o conteúdo, o espaço industrial no mundo, revoluções industriais e as novas tecnologias, tá? É uma revisão. Aqui as habilidades que, a partir desse estudo, né, nós desejamos que vocês desenvolvam, tá? Que é exatamente saber reconhecer as várias formas de uso e apropriação do espaço urbano, né? Vocês sabem que a industrialização é muito importante, foi muito importante na construção, na formação do espaço urbano. A outra é exatamente distinguir a organização do espaço urbano nos países centrais, emergentes e periféricos, a formação do espaço urbano nesses 3 grupos de países foi diferenciada. E a outra habilidade é exatamente compreender o processo de formação e a estrutura das redes e hierarquias urbanas. O objetivo da nossa aula de hoje é exatamente revisar, através da resolução de exercícios, questões
tá? Sobre o conteúdo Espaço Industrial no Mundo, destacando as revoluções industriais. E no nosso slide seguinte, nós vamos começar aí com a nossa primeira questão, galerinha. Olha só, a primeira revolução industrial foi um importante processo de transformação política, econômica e social, iniciado em meados de 1760 na Europa. Qual foi o país europeu pioneiro na implementação, ou seja, no desenvolvimento da Revolução Industrial, galera? Que país foi esse, né? Eu acredito que como vocês são bons alunos, né? E o nosso professor Marcelo Lima, né, arrebenta aí na geografia, né, nessa temática, com certeza vocês já devem saber, né? Qual foi o país, tá, que primeiramente, né, se destacou, qual foi o país europeu pioneiro na implementação da Revolução Industrial. E aí, qual país, né, foi o pioneiro na Revolução Industrial? Os nossos amigos que estão nos assistindo pelo YouTube, né, pelo IPTV. E aí, galera, qual foi? Isso, exatamente. Você que respondeu aí, Inglaterra, tá? Respondeu corretamente. A Inglaterra foi o pioneiro, né? Foi o país pioneiro na implementação da Revolução Industrial, né? A primeira Revolução Industrial, a Inglaterra, ela foi a pioneira, já que ela apresentava as condições propícias para que essa revolução acontecesse, ou seja, fontes de energia abundante, né? É, localização geográfica privilegiada, a acumulação de capital, tá? Fez uma política de cercamentos, forçando a população a sair do campo, tá? Para as cidades, exatamente para servir de mão de obra para a indústria que estava surgindo. Então a Inglaterra ela é a pioneira, tá? Neste processo, né? Nessa primeira revolução industrial. E a nossa segunda questão, o que que diz aí? O que que pede? Aponte o principal recurso mineral utilizado como motor da primeira revolução industrial. Gente, o principal recurso mineral utilizado como motor, né, da primeira revolução industrial foi exatamente o carvão mineral, tá? O carvão mineral foi o primeiro, ou melhor, foi o principal, tá? Recurso mineral utilizado nesta primeira revolução industrial. Não foi o gás natural, né? Apesar de tanto o gás natural quanto o petróleo, assim como o carvão mineral serem combustíveis fósseis, mas em decorrência de uma própria característica natural que a Inglaterra possuía, ou seja, ela apresentava, né, várias reservas jazidas de carvão mineral, então isso favoreceu, né, foi um ponto que favoreceu a esta revolução industrial, ao acontecimento desta revolução industrial lá na Inglaterra. O petróleo ele foi importante a partir da segunda revolução industrial, tá? A partir da segunda revolução industrial, o petróleo foi importante. O ouro ele não é uma fonte de energia, né? É um recurso natural, mas não é uma fonte de energia utilizada na indústria, ok? Alguma dúvida com relação à nossa primeira e segunda questão, né? Que vocês podem visualizar aí. Bem simples. Tranquilo? Podemos avançar? Então, observar aí, né? No nosso primeiro slide, pergunta o quê? Pergunta exatamente sobre. Galera, estão observando aí? Primeira e segunda questão. Então, a primeira questão, né, ela pergunta exatamente qual foi o país europeu que se destacou, né, como pioneiro na implementação da Revolução Industrial. Então, a Inglaterra. Aí, a segunda questão, ela menciona, né, pede para destacar qual o principal recurso mineral utilizado aí nesta primeira Revolução Industrial. E aí nós
vocês responderam, né? O carvão mineral. Este foi o recurso mineral que serviu de motor nesta primeira revolução industrial. No slide seguinte, olha só, nós temos a nossa terceira questão que diz o seguinte: a Revolução Industrial promoveu importantes mudanças no sistema de produção. No caso da primeira Revolução Industrial, o modo de produção artesanal foi substituído pelo... Então, observe, né, que a primeira revolução, a Revolução Industrial, ela promoveu importantes mudanças, né, no sistema de produção. E aí, no caso da primeira Revolução Industrial, né, esse modo de produção artesanal, ele foi substituído, ou seja, esse modo de produção artesanal, em que aquela figura do artesão, ele participava de todas as etapas da produção de um produto, né, desde a fase inicial até mesmo a comercialização. Era um tipo de produção, vamos dizer assim, não era em série, era algo mais personalizado. Então, olha só, este modo de produção artesanal ele foi substituído pelo... Será que é o que consta na letra A? Desenvolvimento de esteiras automatizadas para a produção. Olha, não é a letra A. Este desenvolvimento de esteiras automatizadas, né, característica do Fordismo, do modo de organização da produção chamada de Fordismo, tá? Ele foi desenvolvido lá pela segunda Revolução Industrial. Letra B. Reduzido o número de trabalhadores na linha de produção. Essa linha de produção também é típico do quê? Tipo do Fordismo, que foi um modo, como nós já destacamos, um modo de organização da produção industrial, né? Típico da segunda Revolução Industrial, né? Que teve implementação a partir da segunda Revolução Industrial. Letra C. Crescimento dos custos dos empresários com matéria-prima. Não, no capitalismo, né, o empresariado, né, no caso aí na época a burguesia, ela procurava era conter, reduzir custos, tá? Não é a letra C. Então ficou aí as letras D e E. Será que a letra E, incremento de profissionais altamente qualificados nas fábricas? Olha, essa exigência por profissionais altamente qualificados, né, isso é mais na terceira revolução industrial. Então, a alternativa correta aqui para a nossa terceira questão é exatamente a letra D de dado, ou seja, emprego de máquinas reunidas, né? Ou seja, essas máquinas agrupadas em um estabelecimento, né? Em uma área industrial, tá? Então, a nossa terceira questão, a alternativa correta é a letra D, emprego de máquinas reunidas em plantas industriais. Tranquilo, galerinha? Tá fácil até agora, não tá? Alguma dúvida? Lembrando, qualquer dúvida, né, coloque aí no chat. Não conclua a nossa aula ficando com dúvidas, ok? Perguntas, né, curiosidades acerca aí do nosso tema em questão, em estudo. Então vamos avançar, não é isso? Vamos avançar, vamos dar seguimento. Quarta questão. A quarta questão diz o seguinte: com base nos tipos de indústria, assinale a alternativa que apresenta a principal indústria da primeira Revolução Industrial. Gente, vocês já estudaram isso? Qual a principal indústria, né, que se desenvolveu na primeira Revolução Industrial? Será que foi a química, a letra A farmacêutica, a letra B, a petrolífera, a letra C, a mecânica, a letra D, ou a têxtil, a letra E? E aí, você que está nos assistindo aí pelo canal Educação, você que está nos assistindo aí pelo YouTube, né? Ou seja, você que está nos assistindo, né? A nossa aula do canal Educação pelo YouTube, pelo IPTV. Qual a alternativa correta aí para a nossa quarta questão? Questão bem simples. Química? Não, galerinha. Química não é típica da primeira Revolução Industrial, tá? Química não é típica da primeira Revolução Industrial, né? Da segunda.
farmacêutica? Também não é a farmacêutica. Petrolífera? Mecânica? Alternativa correta, galerinha, a letra E, tá? Ou seja, é a têxtil. Com base nos tipos de indústria, assinale a alternativa que apresenta, ou seja, a principal indústria da primeira revolução industrial é exatamente a indústria têxtil, ou seja, aquela indústria, né, que lida com tecido. Então foi criado aí o tear mecânico, foi desenvolvido o tear mecânico, né, de uma forma que ele trabalhasse de forma mais rápida, né? Então, ou seja, a indústria têxtil é a principal indústria, tá, da primeira revolução industrial. Vamos lá para a próxima questão, né? Questão de número 5. Né? Questão de número 5 diz o seguinte: as formas de trabalho na primeira revolução industrial sofreram grandes transformações capitaneadas pelo... Então, olha só, essas formas de trabalho sofreram grandes transformações, conduzidas pelo quê? Vamos lá. Letra A. Emprego de uma mão de obra na linha produtiva, extremamente qualificada, né? Essa exigência de mão de obra extremamente qualificada, né? Isso é mais típico da terceira revolução industrial. Então, não é a letra A, né? Já podemos descartar. Letra B. Elevado investimento na formação técnica dos trabalhadores fabris, né? Então também não é a letra B, né? Isso aqui também é mais típico da terceira revolução industrial, né? Esse investimento na formação técnica dos trabalhadores fabris, né? Ficaram aí as letras C, D e E. Aumento da substituição de mão de obra braçal por braços mecânicos, né? Também não é este aumento da substituição da mão de obra braçal, né, por braços mecânicos. Isso aí é algo mais da terceira revolução industrial, né, o que causa o desemprego estrutural, ou seja, a substituição do trabalho humano por máquinas, né, é o que caracteriza o desemprego estrutural. Ficaram aí as letras D e E. Letra D, desenvolvimento de políticas trabalhistas de cunho assistencialista. Gente, na primeira revolução industrial, né, não houve esse desenvolvimento de políticas trabalhistas, ainda mais de cunho assistencialista, né? E esse momento da indústria, ou seja, nessa primeira revolução industrial, ela é marcada exatamente por uma alta exploração do trabalhador, uma alta exploração das pessoas, né? As pessoas não tinham direitos trabalhistas, não tinha uma jornada de trabalho estipulada, não tinha um salário mínimo fixado, não tinha restrição para o trabalho infantil, tá? Então foi um momento em que o homem explorou muito o homem, tá? Ou seja, eram jornadas de trabalho extenuantes, né, que chegavam a 17 horas por dia, e crianças executavam o mesmo trabalho de adultos, tá? E ganhando bem menos. Foi um momento em que houve uma grande exploração. Então não é a letra D. A alternativa correta é exatamente a letra E. Então, as formas de trabalho na primeira revolução industrial sofreram grandes transformações, capitaneadas, né, conduzidas pelo estabelecimento de atividades assalariadas com base na divisão do trabalho, né? Ou seja, foi um momento em que o homem, né, que não tinha o meio de produção, ele passou o quê? Ele passou a vender a sua força de trabalho em troca de um salário, tá? Então quem tinha os meios de produção era a burguesia, né? Era o empresariado. E quem não tinha os meios de produção, ou seja, tinha apenas sua força de trabalho para oferecer, era o proletariado, né? E assim vendia essa força de trabalho em troca, né, de um salário, tá? Sexta questão. A sexta questão diz o seguinte, galera: a primeira revolução industrial promoveu a transformação do setor de transportes mundial com base nas objetivações do capitalismo industrial.
Marque a alternativa que apresenta uma mudança importante nos transportes a partir desse momento histórico. Então, qual, qual seria essa mudança importante nos transportes a partir desse momento histórico? Será que é o que consta na letra A? Será que é a letra A, nossa opção? A verdadeira? Instituição de meios de transporte movidos pela tração animal? Não, gente, isso aí não foi algo desenvolvido na primeira Revolução Industrial. Isso aí já vem de muito antes da primeira Revolução Industrial. Então não é a letra A. E a letra B? Utilização de combustíveis fósseis, né, para mover os automóveis. Os automóveis não surgiram na primeira Revolução Industrial, tá? Então, essa utilização de combustíveis fósseis, ou seja, petróleo, gás natural, para mover automóveis. Os automóveis não surgiram na primeira Revolução Industrial. Então, não é a letra B também. Ficaram as letras C, D e E. Vamos analisar a letra E. Crescimento do uso de fontes sustentáveis nos transportes. Essas fontes sustentáveis, galera, elas estão tendo mais divulgação, vamos dizer assim, mais desenvolvimento, né? Ou seja, estímulo ao uso, exatamente no momento atual que nós vivenciamos, né? Ou seja, a terceira revolução industrial. Então não é a letra E, assim também como não é a letra D, né? A letra D fala em criação de meios de transporte coletivo movidos à eletricidade, não. Ou seja, agora o que nós estamos observando, né? O estímulo aí, né? Indústrias automotivas, né? Construindo aí transportes movido à eletricidade, exatamente em decorrência aí deste problema ambiental que nós vivenciamos, que é o aquecimento, o aumento, a intensificação do aquecimento global, tá? Então, olha só, a alternativa correta é exatamente, tá? A letra C de casa. C de casa é a nossa opção correta. Então, a primeira revolução industrial promoveu a transformação do setor de transportes mundial com base nas objetivações do capitalismo industrial. A mudança importante nos transportes, verificada neste momento histórico, foi exatamente o desenvolvimento de meios de transporte movidos a vapor. Ok? Tranquilo? Alguma pergunta, alguma dúvida? Podemos avançar? Tá rápido? Então está tudo tranquilo, né? Vamos seguir a nossa aula, né? Segue o jogo. Então vamos avançar. Próxima questão, tá? Vamos para a questão de número 7. Questão 7. Olha só, sétima questão diz o quê? A primeira revolução industrial promoveu mudanças profundas nas estruturas urbanas das cidades. Esse cenário é explicado por meio do ou da letra A. Então, qual teria sido essa mudança profunda na estrutura urbana, né, provocada, ocorrida na primeira revolução industrial? Será que foi a letra A? Planejamento urbano presente nos principais centros urbanos do mundo. Não, esse planejamento urbano, né, ele foi estimulado, né, mais à frente, né, a partir de grandes problemas que foram verificados nas cidades, né? Então ele é algo ocorrente, mas bem mais à frente. Letra B. Crescimento do êxodo rural e consequente expansão desordenada das cidades. Letra C. Diminuição do processo de urbanização em razão da migração intraurbana, né? Então observe que a letra C não tem nada a ver, né? Olha, ele fala em migração intraurbana, né? Migração dentro da cidade. E ainda diz que houve um processo de diminuição. Gente, a industrialização ela contribuiu para expansão, aumento da urbanização, né? Expansão das cidades, né? Ou seja, ela foi muito importante para a intensificação do processo de urbanização. Então não é a letra C. E aí?
que vocês acham? Letra B, D de dado ou E de escola? E aí, gente? Olha só. Vamos analisar aqui a letra D de dado. Incremento de políticas públicas de saneamento urbano nas cidades industriais. Não, nesse momento inicial, né, dessa primeira revolução industrial, não houve esse desenvolvimento de políticas públicas, né, públicas visando o saneamento urbano, né, nas cidades industriais. Isso foi mais à frente. Elevação da capacidade de consumo da população assalariada, né? A alternativa correta aí para a nossa sétima questão, exatamente a letra B de bola, tá? Então, a primeira revolução industrial promoveu mudanças profundas nas estruturas urbanas das cidades, e esse cenário é explicado por meio do quê? Crescimento do êxodo rural, ou seja, saída da população do campo para a cidade. Detalhe, houve a política de cercamento, que é isso. A área rural, né? Ou seja, o solo, as terras agricultáveis, né? Exatamente onde essa população poderia trabalhar e conseguir seu sustento. Então esta área rural, ela começou a ser o quê? Ela começou a ser cercada. Ela começou a ser propriedade de alguém. E aí essa população foi o quê? Foi sendo expulsa, foi sendo forçada a sair. E essa área rural, ela foi sendo cercada exatamente para servir de pasto para a criação de ovelhas. Ovelhas estas que produziu a lã, e a lã que era utilizada na indústria importante daquela época, que era exatamente a indústria têxtil, né? A principal indústria daquela época. Tá? Então, esse processo fez com que a população saísse do campo, fosse para as cidades, né? E aí isso foi inchando a cidade, né? Isso teve como consequência, tá? Exatamente a expansão desordenada das cidades. Sétima questão, alternativa correta, letra B de bola. Tranquilo? Oitava questão. Assinale a alternativa que indica corretamente o fator considerado determinante para a localização das indústrias durante a primeira Revolução Industrial. Ou seja, meados do século XVIII, né? Meados do século XVIII, 1750, a meados do século XIX, 1850, né? Então, o fator considerado determinante para a localização das indústrias durante a primeira Revolução Industrial foi exatamente, tá, a proximidade das jazidas de carvão mineral. A letra D de dado. Jazidas de carvão mineral. Então, esse carvão mineral era a fonte de energia utilizada pela indústria, né, que surgiu nesta primeira Revolução Industrial. Então, como o transporte ainda não tinha sido desenvolvido de forma plena, né, os meios de transporte, essa indústria ela não podia se localizar distante da fonte de energia. Por quê? Porque se ficasse distante, algum meio de transporte teria que ser utilizado para transportar essa fonte de energia até a indústria, né? Então, não. Nesse caso, a indústria vai ter que se posicionar, se localizar próximo à jazida de carvão, né? Já que ela, para o seu funcionamento, ela vai precisar desse carvão mineral. Então, tem que estar próxima, já que o meio de transporte ainda não foi, nesta época aí, ainda não tinha sido plenamente desenvolvido, ok? Então, por isso que, tá?
nesta primeira revolução industrial, o fator determinante para a localização da indústria era exatamente estar próximo de jazidas de carvão mineral. Não é reserva de petróleo, tá? Não é incentivo fiscal, apesar de incentivo fiscal atualmente, né, quando se trata de fator locacional, atualmente incentivo fiscal é um fator locacional, né? Não sabe o que é o fator locacional? Fator locacional, galera, é aquele fator, né, que um determinado país, município, ele apresenta, e aí aquilo serve de atrativo para a vinda, né, para a instalação de um determinado empreendimento, tá? Empreendimento industrial ou comercial, tá? No caso aqui, empreendimento industrial. Então, e o que vem a ser esse incentivo fiscal? É exatamente o governo, né, a autoridade pública, propor a isenção de impostos para que empresas se instalem naquele local. Ora mais, isso é um atrativo. Afinal de contas, né? Eu vou colocar minha indústria lá, eu vou passar 10 anos, 5 anos sem pagar impostos ou pagando de forma bem reduzida. Isso aí é um fator locacional, ou seja, é algo que serve para atrair um empreendimento. Esse fator locacional, ele pode ser, né, vamos dizer assim, artificial, né, criado por uma própria autoridade, pelo próprio poder público, ou pode ser natural. Como assim? No caso aí da Inglaterra, né, onde surgiu a primeira revolução industrial, um dos fatores locacionais que ela possuía era algo natural, ou seja, a existência de carvão mineral. Isso aí foi algo que a natureza ela teve a sorte de ter essas reservas de carvão natural, carvão mineral, né? Ok? Olha só, disponibilidade de água, né? Isso aqui também é outro fator locacional de ordem natural, né? Ou seja, disponibilidade de água, né, para ser usado. Mão de obra especializada. Agora que essa mão de obra especializada, aí depende do investimento da autoridade pública, né, do governo, em educação, em treinamento, né, para que seja formada um exército, né, vamos dizer assim, com mão de obra especializada, né, tá bom? Alguma dúvida? Tranquilo? Podemos avançar? Então, a nossa oitava questão, né, que pergunta aí qual o fator considerado determinante para a localização das indústrias durante a primeira Revolução Industrial, é exatamente a letra D, jazidas de carvão mineral. Dentre as alternativas, nós também temos outros fatores locacionais, como nós já demos detalhes aqui, mas não foram importantes para a primeira Revolução Industrial. Ok? Vamos avançar? Nona questão. Nona questão. A nona questão, galera, diz o seguinte: a segunda Revolução Industrial se caracterizou, dentre outros motivos, pelo desenvolvimento de novas ferramentas, fontes de energia e setores industriais, surgidos principalmente a partir da segunda metade do século XIX. Sobre as inovações da segunda Revolução Industrial, aponte a alternativa que está, observe. Incorreta, viu? Agora, nós vamos escolher dentre as alternativas abaixo a que está incorreta. Então, olha só. Esta segunda Revolução Industrial, né, se caracterizou, aí, dentre outros motivos, pelo desenvolvimento aí de novas ferramentas, fontes de energia e setores industriais, né, que surgiram principalmente a partir da segunda metade do século XVIII, ou seja, a partir de 1850 em diante, tá? Ou melhor, do século XVIII, não, do século XIX, ou seja, a partir
de 1850 em diante. Então, dentre as alternativas abaixo, a que não condiz, né, com algo que surgiu aí nesta segunda Revolução Industrial, tá? É exatamente a letra D, a máquina a vapor. A máquina a vapor, ela é um invento da primeira Revolução Industrial, tá? A máquina a vapor é um grande invento muito importante, que foi muito importante para a primeira Revolução Industrial. Já no caso aqui, a questão destaca a segunda Revolução Industrial. Então, para a segunda Revolução Industrial, o petróleo foi muito importante, a energia elétrica, o aço, o motor a combustão. Mas, como a questão pede aqui, exatamente aqui está incorreta, ok? A incorreta é exatamente a letra D de dado. Tranquilo? Fácil, né? Bem fácil. Vamos lá? Antes de acabar aqui o nosso primeiro tempo. 10ª questão. A primeira revolução industrial se desenvolveu principalmente na Inglaterra, a partir do século XVIII. Século XVIII, né? Meados aí, de 1750 em diante. Entretanto, a partir do século XIX, a industrialização se expandiu para outros locais, que, somados aos novos desenvolvimentos tecnológicos, caracterizaram a chamada Segunda Revolução Industrial. Quais dos países abaixo não se industrializaram durante a Segunda Revolução Industrial? Perguntinha bem simples, né? Lembrando que a primeira, o país que despontou aí industrialmente na primeira Revolução Industrial foi a Inglaterra, né? A Inglaterra foi o primeiro a se industrializar. Só que aí, posteriormente, essa Revolução Industrial ela se expandiu para outros países, né? Em outra fase. No caso, na segunda fase. Ela se expandiu para outros países, né? Na segunda Revolução Industrial, quem se destacou aí em termos de industrialização foram os Estados Unidos, né? Na segunda Revolução Industrial. A Alemanha, né? Segunda Revolução Industrial. A França, na segunda Revolução Industrial, assim como o Japão. Portugal já foi de forma mais tardia, tá? Ou seja, pós Segunda Guerra Mundial, né? Foi que Portugal teve um avanço industrial. Então a nossa 10ª questão, bem simples, né? Quais dos países abaixo não? Então observe aqui que o detalhe, né? Ou seja, quais dos países abaixo não se industrializaram, né? Não se industrializou durante a segunda Revolução Industrial, no século XIX. Século XIX, vocês sabem que é o século em que a segunda Revolução Industrial ela teve início, tá? Ou seja, a partir de 1850. Então, a nossa resposta aí para a 10ª questão é exatamente a letra A, Portugal. Ok, galera? Alguma dúvida? Vamos avançar, né? Ainda dá tempo de resolver outra questãozinha aí. Então, olha só. A nossa 11ª questão. 11ª questão. Sobre a Revolução Industrial. Então, vamos lá. Tem 3 proposições. Vamos analisar quais são as corretas, ou se todas estão corretas. A proposição 1. Ocorreu principalmente por causa do acúmulo de enormes capitais provenientes das atividades mercantis. Perfeito, né? Exatamente, isso aqui foi um fator, inclusive um fator que até favoreceu inicialmente a Inglaterra, né? Ela já tinha esse acúmulo de capitais. Proposição 2. Ocorreu principalmente na Inglaterra, primeira Revolução Industrial, e mais tarde em alguns países da Europa Ocidental, né? Como no caso a França, a Alemanha, e nos Estados Unidos, né? Ou seja, isso na segunda Revolução Industrial. Perfeito, corretamente, verdadeiro. Terceira proposição, trouxe como consequência
a abolição da escravatura em alguns países com o objetivo de ampliar os mercados consumidores mundiais, né? Então, no caso aqui, é uma afirmativa falsa, ok? Então, são verdadeiras. Quais as alternativas aqui que são verdadeiras? Observe a letra a letra B, C, D ou E. Letra E. Tá? Será que é a letra E? Ou a letra A? Letra A, não é isso, galera? Letra A, ou seja, apenas os itens 1 e 2 estão corretos. Apenas os itens 1 e 2 são verdadeiros, ok? Tranquilo? Vamos avançar? Bem fácil é a nossa questão, né? Ou seja, apenas o número 1, ou seja, a proposição 1 e a proposição 2 são verdadeiras. A alternativa correta, a letra A de aprovado. Próxima questão. Próxima questão aí, como vocês observam, né, tem aí uma tabelinha, né, para nós observarmos se há correlação entre a coluna da direita, ou melhor, a coluna da esquerda com a coluna da direita. Questão de número 12 diz o seguinte: associe a coluna da esquerda, né? Onde estão citadas descobertas de alguns produtos e tecnologias, com a coluna da direita apresentando o quê? Suas aplicações industriais. Então, olha só, né? Nós vamos associar exatamente a coluna da direita, né? Ou melhor, a coluna da esquerda, onde estão citadas descobertas, né? Essa coluna aqui da esquerda, onde estão citadas descobertas de alguns produtos e tecnologias, com a coluna da direita. Porém, galerinha, como o nosso tempo já expirou, né, nós vamos dar uma breve pausa enquanto vocês vão tomar uma água. E aí dentro de 2, 3 minutinhos, nós vamos estar de volta para dar continuidade à nossa revisão, ou seja, para o nosso segundo tempo. Ok, galera? Pois até daqui a 3 minutinhos. Tchau, tchau.